Bom, a gente tem informações aqui, Rose Zezé, atualizadas sobre o caso Marielle, né, vereadora que foi assassinada junto com o motorista dela lá no Rio de Janeiro. Agentes da Divisão de Homicídio da Polícia Civil estão nas ruas hoje para cumprir os primeiros mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados às mortes de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A operação é para prender milicianos, alguns suspeitos de envolvimento no atentado que aconteceu no dia 14 de março. Os policiais estão em 15 endereços, inclusive fora do estado, como, por exemplo, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. Equipes estão na Zona Oeste, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em Petrópolis, na região serrana, e em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os mandados fazem parte de um inquérito à parte, mas de acordo com o delegado Geneton Lages, que está à frente das investigações, todos têm ligações com os dois assassinatos. As mortes completam 9 meses nesta sexta-feira, portanto, amanhã. Será que vai... Bom, essa é a história do miliciano desde o princípio, né? Participação de milícias nesse assassinato já está desde o princípio, fazia parte da linha de investigação. Agora, tem que ver exatamente se teve um mandante, se é crime político, né? E especificamente se tem um mandante mais graduado ou se trata simplesmente de um miliciano lá que imaginou que, de alguma maneira, ela estaria com alguns discursos atrapalhando os negócios do crime lá nos morros cariocas. Eu tenho a impressão, pelo que eu ouvi, né, no início, logo depois da morte, ela tinha uma posição de enfrentamento em relação aos milicianos, ao que eles provocavam nas favelas, né? O tipo de comportamento dos milicianos. Então, eu tive, sim, a sensação de que ela era um entrave para os milicianos nessas comunidades onde ela atuava. E que havia um interesse muito grande da parte dos milicianos de encalar a voz dela. Foi isso essa impressão que eu tive. Então, para mim, faz sentido. Agora, o surpreendente é, depois de tanto tempo e depois de tanta arapuca que foi construída aí no meio do caminho para tentar desviar a atenção da polícia, a polícia chegar a nomes que provavelmente vai apresentar mais tarde, que teriam relação com a morte da Marielle. Eu, sinceramente, não acreditava mais que fosse apurar esse crime. Não, gente, vocês tinham essa esperança? Não, eu não. Eu estava achando que ia ficar mais ou menos igual o Toninho, que até hoje, né, a gente está sem... O Ministério Público apontou como o Andinho sendo o autor aí, né, do assassinato, mas o doutor Torres pediu para investigar de novo e não se tem mais nada de informação. Eu estava imaginando, Zezé, que o destino da investigação da Marielle seria o mesmo do que do prefeito Toninho, assassinado em setembro de 2011 aqui em Campinas. Então, assim, quando o Sena pediu o copião para a gente mostrar ali as imagens dessa operação, eu fiquei feliz, porque é importante que a impunidade, né, Zezé, ela não prevaleça no nosso país. E aí chega, exatamente. E o que me deixa triste, e muita gente ouviu, é que falaram assim, estão fazendo um carnaval com a história da Marielle, mas não investigam outros casos. Não sei se vocês chegaram a ouvir isso, né? Eu acho assim, que não tem que nem deixar de investigar da Marielle, nem de outros casos. Todos os casos de assassinato têm que ser investigados. E um dos grandes nós que nós temos no nosso sistema judicial, Zezé, é justamente o número pequeno de homicídios que são esclarecidos no Brasil e essa sensação de impunidade, ou na verdade a realidade da impunidade, ela se dá justamente porque os homicídios no Brasil, eles não são investigados e nós temos acho que menos de 10%, né? Foi você que fez uma matéria uma vez, acho que menos de 10% de homicídios esclarecidos, ou seja, um monte de gente vê o marido, vê o filho perdendo a vida e jamais consegue saber quem é o assassino, ou às vezes até sabe quem é o assassino, mas esse assassino sequer ele é preso. Então, é preciso, gente, que as pessoas sejam punidas pelos crimes pelos quais elas cometem. E para famílias, é importante você saber quem matou, principalmente num crime como esse da Marielle, como do Toninho, saber qual é a motivação, por que matou, e que essas pessoas sejam presas e paguem pela pena, né?
Eu considero que quando você mata um vereador, quando você mata um prefeito, é um atentado, além de ser um atentado à vida, como a gente vê, é um atentado contra o Estado, o Estado de Direito. E aí, eu acho que a punição tem que ser muito maior e o esforço para elucidar tem que ser maior, porque senão é a barbárie. Assim, você tem uma eleição, você escolhe o seu candidato. A Marielle estava lá representando uma fatia da população do Rio de Janeiro. Que história é essa? De vir o crime e matar a Marielle porque o trabalho dela não interessa? Como assim? Daqui a pouco ninguém vai querer candidatar mais a nada, né? E é um problema realmente. A Rose falou uma coisa que eu também concordo bastante, que é o que diz respeito à investigação. O que acontece? A polícia brasileira, ela dentro dos recursos que tem, com as dificuldades, quem frequenta a delegacia, quem já foi a uma delegacia, por algum motivo, sabe do que eu estou falando. Né? Que são os equipamentos sucateados, efetivo baixo, e principalmente quando se diz respeito à perícia. Né? A polícia científica é que no Brasil sempre é deixada a segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano. A investigação precisa ser técnica, precisa ser científica. O delegado de polícia, ele colhe, ele vai lá, os investigadores vão a campo, eles tentam elucidar, montar o quebra-cabeça, mas o que traça mesmo, né? O que faz você desvendar um crime é a polícia científica. A gente acompanhou aqui o caso da Isabela Nardoni, que se deixasse simplesmente, puramente pelas oitivas, pelos depoimentos, pelas artimanhas dos advogados de defesa, estava impune. Mas a perícia constatou de forma cabal e categórica e irrefutável que eles dois tinham aquela participação no assassinato da menina. Então, o que acontece? O Estado brasileiro precisa entender que a elucidação de crimes passa necessariamente pelo investimento na polícia científica. Você teve aqui em Campinas o caso Emicida Leste, que o menino lá, o cantor, ele foi morto em cima de um palco, com milhares. 5 mil pessoas assistindo e muita gente gravando o vídeo. Teve o vídeo na hora da morte, na hora do disparo. Não é possível que levou-se tanto tempo e não chegou lá nenhuma linha concreta de quem poderia ter cometido o assassinato. Marielle, mesma coisa. Pô, ela estava lá, tudo bem que as câmeras pegaram parte da execução, mas pelo amor de Deus, às vezes a gente acha que realmente está faltando investimento. Então, aí, né, eu vou aproveitar para pegar um rabo aí nessa história, né, da polícia investigar, chegar à conclusão que o bicho cometeu o crime, e aí a justiça punir o desgraçado. Também. Porque isso daí é um problema, hein, gente?